E você já pensou em lidar com seus traumas, travas e medos deitado numa maca tranquilamente, enquanto alguns pontos da sua cabeça são tocados? Pois é assim que funcionam as barras de Assex, uma terapia que vem conquistando cada vez mais adeptos. E quem conversa comigo agora sobre esse assunto é a Rafaela Baldissera, que é terapeuta. Boa tarde, Rafaela. Bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Tatá. Muito prazer estar aqui. É uma alegria compartilhar com vocês um pouquinho desse mundinho fantástico das descobertas da nossa essência. Pois é, agora vamos explicar, né, no que consiste então essas barras de Assex. As pessoas falam, né, vamos correr as barras, e muita gente não entende. O que é, na verdade? Então, há 31 anos, faz 31 anos, Gary Douglas, ele é um terapeuta corporal e ele descobriu que nós temos muito mais a nosso respeito, uma inteligência tão grande a nosso respeito em nível neurológico que nós não sabemos. Então ele percebeu que a gente tem um dom nas mãos, que as barras é como se fosse uma acupuntura. Então você imagina realizar uma acupuntura sem dor nenhuma, que ele atinge em nível neurológico 32 pontos da nossa cabeça. Então, cada vez que a gente ativa essa barra, que a gente abre esse ponto, a gente vai trabalhar sentimentos de medo, de abandono, de rejeição, de manuseio com o dinheiro, o respeito com o dinheiro. Então, é uma reprogramação que a gente faz de forma muito relaxante durante a sessão. Que legal, a gente fala, né, eu vi que são 32 pontos, mas esses pontos, Sim. é parecido com a reflexologia, que a gente também tem nos pés os pontos, ou são pontos diferentes? A reflexologia, elas são pontinhos que eles abrem para a gente acessar nossas emoções, né? E o barras de axis, eles também correspondem a esses pontos, porque eles estão localizados em 32 pontos da cabeça. Então, o Gary Douglas, ele percebeu que esses pontos combinados, eles ajudam a liberar emoções que estão guardadinhas lá no nosso subconsciente. Que Então, legal. muitas vezes a mulher chega para mim, o homem chega para mim, a gestante chega e diz, Rafa, eu gostaria de entrar em sentimentos, eu gostaria de trabalhar minhas memórias, mas eu não tô, eu sinto que não é hora de eu falar sobre esse assunto. Eu sinto que eu não me sinto preparada e às vezes eu não tenho nem a clareza daquilo que eu quero trabalhar. Então o Barras, ele é uma terapia muito fantástica que ele abre esses portais a respeito dos nossos traumas, dos nossos medos, de forma muito subconsciente. E a gente consegue ver um resultado muito fantástico, muito imediato, logo a partir das terapias que se sucedem com o Barras, né? Que legal, é muito interessante, né? Mas a pessoa tem que chegar, ela tem que já chegar para ti falando o que ela quer tratar, ou não? Pode chegar, ficar em silêncio e a partir disso vocês vão mexendo ali e modificando. Então, eu tenho uma forma muito particular de trabalhar, que eu gosto de fazer uma anamnese com o cliente, né? Então, o Barras, geralmente a pessoa pode chegar só com um sentimento de vazio, com um sentimento de abandono, um sentimento, qualquer problema que seja, né? Uma dificuldade alimentar, com o dinheiro, enfim. Não importa qual que é o problema da pessoa, a gente vai entrar com a anamnese para poder identificar um pouquinho mais. Então, na forma com que eu atuo, a pessoa chega, eu converso um pouco, a gente faz essa anamnese para entender um pouquinho mais e a sessão começa. Então, ela deita na maca e eu faço todo um procedimento de leitura também através da radiestesia. Então, aqueles pontos onde os chakras da pessoa, lá do pontinho da cabeça até os pés, que eu sou mestre Reiki, então ajuda a facilitar um pouquinho mais, ele vai abrir qual que é a linguagem do corpo que requer um pouco mais de abertura. Então eu acesso essa inteligência que ela é milenar, na verdade, né? O Barras de Axis, ele já vem difundido há muitas décadas de outras formas, através de outras ferramentas, e vem se aperfeiçoando. Então, ele é o ponto de partida, o Barras eu chamo ele de ponto de partida para você tomar consciência daquilo que pode ser liberado. Então, vai sentindo
comportamentos, vai sentindo desdobramentos daquilo que interrompia de tomar uma atitude, uma decisão, e traz uma leveza muito profunda logo depois da sessão, né? Então, a gente está ali na tela com uma arte, né, explicando mais ou menos como é que as barras funcionam. E se você está em casa, tem alguma dúvida, alguma curiosidade, nunca ouviu falar ou já ouviu falar e tem algum tipo de questão, pode mandar para mim aqui, ó, no 98405-2073. A gente está mostrando ali mais ou menos como é que funciona. A gente chega a dormir, Rafaela, em alguns momentos assim de relaxamento tão profundo, dá para dormir, tirar uma sonequinha enquanto é tratado? Ou se dá. Sabe, a maioria das pessoas vem e dizem, Rafa, eu não consigo dormir. Eu passo horas durante a noite. Isso, gestante, mulher independente da idade, principalmente aquelas mulheres que estão já no período de menopausa, então tem muita alteração hormonal, enfim, a preocupação e a aceleração dos pensamentos faz com a gente perder o sono. E no Barras, quando a gente vai fazendo a liberação dos pontos de ansiedade, dos pontos de medo, de saúde, de sexualidade, então acontece um relaxamento, é como se fosse cair. Cai toda aquela preocupação, tá? Cai todo aquele estresse que a pessoa vem carregando há dias, né? E a pessoa dorme, relaxa. Que delícia. Só que não é regra, tá? Tá. Não é regra a pessoa relaxar e dormir. Por quê? Se percebe aquelas pessoas que têm mais resistência em poder soltar. Tem questões sistemáticas também do sistema familiar da pessoa, né? Então eu trago um pouco do conhecimento das constelações familiares, que muitas vezes a pessoa, quando desejar aprofundar, entra com as constelações. Então, dependendo da resistência da pessoa em se permitir relaxar, aquela pessoa que gosta muito de controlar a situação, ela sente um pouco de resistência no início. Entendi. Mas, quando ela vai percebendo que vai soltando, ela vai se sentindo segura. E o Barras, ela tem uma particularidade que a gente faz perguntas milagre, de forma inconsciente, né? Então, se eu sinto um ponto que está ligado ao dinheiro, e eu sinto que aquele chakra está bloqueado de alguma forma, então eu vou trazendo uns comandos em nível corporal para liberar aquelas emoções. A Mica, inclusive, mandou uma pergunta, querendo saber se já teve o caso de alguém não relaxar. De deitar na maca e ficar tenso e não conseguir relaxar e daí não aproveitar a sessão. Já teve sim. Já aconteceu 2 vezes, das dezenas de pessoas que eu atendi, onde a pessoa deitou na maca, ficou tensa, simplesmente ficou uma estátua congelando e não conseguia relaxar. Então, na terapia, a gente vai conversando com a pessoa. Então, eu vou conduzindo para um estado de relaxamento através de meditação teta. Quando a gente tem essas nossas ondas de perturbação, de tensão, de mente acelerada, é que a gente está em ondas beta. Ondas beta, o pensamento está acelerado, a ansiedade a 1000, a gente não consegue relaxar, a tensão toma conta. Então, quando a gente vai relaxando, eu vou conduzindo uma meditação, a pessoa vai deixando cair a tensão, vai entrando em estado de relaxamento profundo. Que legal. Para nós mulheres, eu queria saber se tem algum benefício extra, por exemplo, TPM, cólica, tensão por alguma coisa, existem benefícios específicos para a gente na barra? Adorei a tua pergunta. Eu adoro trabalhar com mulheres. Hoje 80% do meu público é feminino. E ainda mais hoje nesse movimento de Covid que nós estamos vivendo, o Barras ele é super indicado para aumentar a imunidade. Olha que legal! Então, o que a gente está vivendo hoje? Um momento de tensão muito forte, né? Tem muitas pessoas reclamando de prosperidade, de baixa autoestima, de confusão mental, e principalmente para as mulheres que acabam acumulando um pouco mais de tarefas, né? Não desmerecendo homens, muito pelo contrário, mas o que acontece? Geralmente é a mulher que tem que reduzir a carga horária do trabalho para tomar conta dos filhos e tudo mais. Então, quando que a doença se instala? Quando o nosso corpo ele acaba se tensionando, né? Então, quando a gente altera a nossa carga emocional para acidez, que é onde o estresse, a ansiedade, o medo se instala, a doença se instala muito mais facilmente. Então, para a mulher que tem menopausa,
que tem endometriose, que tem problemas de TPM. Então, as várias funções de dor, de tensão, as barras ele é fantástico porque ele reduz aquela tensão, aquele estresse, ele muda o pH do sangue. Que legal. Quando o nosso sangue ele está ácido, é quando a gente tem uma inflamação, é quando o estresse está muito elevado, não é verdade? Uhum. E imagino que muitas pessoas aí, a essa altura da conversa, devem pensar, tá, mas as barras substituem, por exemplo, uma sessão de terapia, uma psicoterapia, uma conversa com o analista, ou são coisas diferentes? O Barras ele é complementar. Tá. Ele não substitui nenhum medicamento, ele não substitui nenhuma terapia, ele potencializa tudo aquilo que está sendo trabalhado. Então, inclusive, o Barras eu utilizo para iniciar sessões de constelação familiar e outros tipos de terapia que eu aplico de forma comportamental, né? Então, ele ajuda a potencializar todo o trabalho que já está sendo feito ou se quer iniciar. E também, quando só quer um relaxamento, quando não quer conversar nada, quando eu não quero simplesmente saber de mais nada, eu quero ligar o botãozinho, dizer, me desligue, por favor. Então, ele ajuda a trazer para esse estado de mudança mental. Tá. E só para a gente encerrar, então, na verdade, ele é um tratamento, são várias sessões, ou só numa sessão a gente já consegue resolver? Ou tem que seguir ali, arrisca um tratamento? Vai depender da disponibilidade de cada um. Tudo aquilo que a gente faz com uma constância maior, a gente percebe um resultado maior, não é verdade? Então, é como uma academia. A gente se sente bem quando vai na academia, quando a gente vai em uma sessão de academia. Agora, quando nós fazemos com uma constância maior, com um protocolo mais adequado, de acordo com aquilo que a gente quer tratar e desenvolver, a gente tem melhores resultados, não é verdade? É verdade, é tudo uma constância, na verdade, né? Rafaela, muitíssimo obrigada pela tua participação. Você pode ter certeza que em breve eu vou te conhecer, porque eu fiquei muito curiosa, achei muito interessante. Vou rolar as barras aí com você em breve. Obrigada, viu? Até mais. Adorei te conhecer, Tatá. Adorei estar com vocês. Obrigada. Até mais. Até mais.